Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do App Conecta, o videocast que constrói pontes entre as gerações de propaganda. Eu sou a Gabriela e ele é o João, e nós vamos ser os apresentadores de hoje para vocês. Nós somos alunos de Publicidade e Propaganda aqui da FAAP e estamos muito ansiosos para ver o que vocês vão achar de tudo isso. Bom, antes de começar, eu quero contextualizar um pouco sobre o que é esse projeto, o que é o App Conecta. Ele veio de um desejo muito genuíno de aproximar os dois mundos, os estudantes de comunicação do mercado de trabalho. E para isso, ninguém melhor para nos ajudar nessa missão do que a App Brasil, a Associação de Profissionais de Propaganda que há décadas atua no mercado publicitário, impulsionando o setor no nosso país. Além disso, a gente conta com o apoio e com a estrutura da FAAP, que é referência no ensino superior no Brasil. No episódio de hoje, o tema é Entre o Mercado e a Sala de Aula. A gente vai falar um pouco sobre os choques de realidade, o que a faculdade prepara, o que ela não te prepara e como você pode chegar bem posicionado no mercado a partir disso. A gente trouxe convidados que vão contar a experiência deles no mercado, vão trazer histórias pra gente se divertir bastante e realmente pra gente ter esse momento de descontração. Bom, eu vou ter a honra de chamar a nossa primeira convidada para a conversa. Ela é uma pessoa que une na sua trajetória um pouco dos dois mundos que a gente vai conversar hoje. Ela tem mais de 40 anos de experiência em branding e publicidade, já atua em agências no Brasil, fora do Brasil, e vai contar um pouquinho pra gente aqui da sua trajetória. Seja bem-vinda, Irene. Oi, obrigada, João, obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Você tinha me pedido para contar um pouquinho mais, né? Bom, eu acho que principalmente pensando quem está ouvindo, que são estudantes, né? Eu comecei como redatora, né? E fui ganhando prêmio, passei a diretora de criação, fui trabalhar fora do Brasil, trabalhei 4 anos e meio para todo o mercado da América Latina, voltei para o Brasil, fui convidada para ser diretora de criação aqui, depois vice-presidente de criação, diretora de criação regional América Latina, isso em agências grandes, né, multinacionais, tanto na Publicis, depois na Loewe, e aí, no começo desse século, eu falei, eu acredito em uma outra maneira de trabalhar, né, saí da agência e montei a minha consultoria de branding, e desde então eu tenho a IK Creative Branding, e eu tive muita sorte dos primeiros 2 projetos, meus ex-clientes da agência, que ela era Loewe, né, que era Unilever e era Omo. Então, eles me convidaram para desenvolver projetos específicos, né? E esses 2 projetos viraram benchmark globais. Então, começar uma consultoria com 2 benchmark globais da Unilever, que era o Manifesto de Omo, de Se Isso Já Faz Bem, e uma prancha conceito que virou uma coisa que todo mundo usa, que era o Key Visual. Então, eu inventei o KV, o Key Visual, né, por causa desse projeto, e também ninguém falava de manifesto de marca, né, a partir de Omo e do sucesso que foi Já Faz Bem, comecei a desenvolver os manifestos dos clientes, que felizmente ganhei novos clientes, não só aqueles que eu já trabalhei. É isso. Uma presença em peso aqui pra gente, vocês já viram que não é brincadeira, né? A gente não tá falando com qualquer um, não. E nossa outra presença ilustre hoje é o Afonso Avelhão. Ele tem mais de 20 anos de experiência, passou por agências e fundou a Big Bee. Hoje também ele preside a App Brasil. Tá aqui pra gente, pra poder falar com a gente, olha só que chique. Gabi, João, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu me sinto muito honrado de verdade, primeiro porque eu adoro o ambiente da academia, então cada vez que eu volto para a universidade, seja para conversar, seja para fazer qualquer coisa, eu me sinto em casa, então aqui eu estou absolutamente em casa. E é isso, eu também comecei lá atrás, há muito mais de 20 anos atrás, Gabi. Com certeza você não tinha nascido ainda. Essa informação passou. E eu comecei na UMAP, minha formação como profissional foi mídia. Então eu passei por várias agências, comecei na UMAP atendendo Volkswagen, fiquei lá quase 10 anos. Depois fui cliente também, tive a experiência de sentar do outro lado do balcão, na Peugeot do Brasil. Depois voltei para o universo de agência, fui Eide, fui Loduca, enfim. E aí chegou em 2012, eu cheguei à conclusão que eu cansei de errar com o dinheiro dos outros e resolvi errar com o meu dinheiro e abrir a minha própria agência. E é mais ou menos assim que funciona mesmo.
E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje, além da APP e da Big B, que é a minha agência, eu também sou conselheiro no IVC, sou conselheiro no... Oh, meu Deus, que me fugiu aqui, ó, no Convention Bureau. E também atuo em algumas participações aí de outras entidades aí, como a APP. Aí sim, hein? Muito legal. E agora a gente queria saber um pouco sobre vocês, né? Uma coisa mais pessoal, pra gente começar a conectar, né? A gente viu que vocês são grandes profissionais da área, então assim, inspirações pra gente. Mas agora tá na hora da gente conectar vocês com a gente. Como que a gente pode estar mais próximo de vocês? Então vocês podem contar um pouquinho pra gente como que foi a trajetória de vocês, né? De preferência, assim, o primeiro emprego. Pra gente que tá começando agora, né? A gente que... Muitos ainda não, que estudam, ainda não sabe direito o que vai fazer, como que vai conseguir um estágio, como que vai ser o primeiro estágio. Será que o que a gente vê na faculdade realmente é aquilo que a gente aplica no trabalho? Como que é? Conta aí, gente. Quem quiser pode ir primeiro. Pode ir, Deni. Então tá bom, obrigada, Emiliano. Bom, eu estudei aqui na FAP, né, há muito tempo atrás. Eu estudei aqui na FAP, comecei de manhã, depois fui pra noite, que eu comecei a trabalhar. Mas justamente isso, né? Eu falava, putz, eu olhava pra minha sala e todo mundo falava, só dá pra começar a trabalhar se alguém fizer a ponte, fizer a conexão. Na época se falava de pistolão, se alguém tiver pistolão, o abelhão sabe dessa história. Essa é nova. Então só com pistolão você consegue um estágio em agência, não sei o quê, e eu não tinha, né? E aí eu pensei, pô, se eu pensar bem, nenhuma agência, em sã consciência, vai fechar a porta quando ela vê que uma pessoa tem talento, né? Faz sentido. Então, eu tenho que mostrar o meu talento para as agências, né? Então, eu pensei, naquele momento do Brasil, principalmente uma inflação que a gente tinha, que era absurda, de 2 dígitos, né? Vocês não fazem ideia que é isso? Não, Meu Deus. não, nem queiram, tá? E aí eu falei, pô, o governo lançou o pacote de abril, depois o pacote de novembro. Eu lembro disso, Avelino? E eu lancei o pacote de dezembro, tá? O pacote de dezembro, eu entreguei para 32 agências uma caixinha, né, que eu cortei, eu montei todas, e em cima tinha um laço assim, escrito pacote de dezembro, tá? Aí a pessoa abria, né, e ela pegava e puxava, era um Jack in the Box, tá? Só que ele não saltava, né? Quando você puxava o Jack in the Box, que eu cortei, desenhei o olhinho, costurei os 3 guios em cada ponta do chapéu e tudo. Você puxava o Jack in the Box e embaixo dele tinha uma faixa de texto dobrada em forma de sanfona. E nessa faixa de papel onde estava o texto, a brincadeira era toda do tipo, olha, eu só preciso de uma mão para saltar na profissão. Ô, louco. Né? Genial. E aí eu entreguei isso pessoalmente. Eu fui lá no Anuário Brasileiro de Propaganda, vi quem eram os diretores de criação, coloquei o nome das pessoas e entreguei lá pessoalmente cada uma das agências. Aí alguém falou, pô, liga para eles depois. Aí no dia seguinte, eu estava ligando para cada um, descobri que, obviamente, o nosso mercado roda muito, né? Alguém que estava no começo do ano num lugar já tinha ido para o outro. Eu falei, não, entrega para o diretor de criação, não faz mal, tira o nome dele e entrega para ele. E eu consegui falar com muitos deles, né? E ele falou, tá aqui em cima da minha mesa, não sei, não sabia o que era e tal, vou ver agora mesmo. E muitos deles leram, enquanto eu estava no outro lado da linha. E, gente, a gente sabe o retorno de uma mala direta é menos de 10%, tá? Das 32 caixinhas que eu distribuí, eu consegui 10 propostas. 9 de estágio e 1 de emprego. Então, a minha teoria de que nenhuma agência vai ficar com a porta fechada, não vai abrir para talento, foi comprovada. E isso você pode provar para qualquer agência de muito... Hoje, vocês têm todas as ferramentas na mão.
sabe? Então, é só ter uma ideia e construir essa ideia. Assim, aí nesse momento eu também descobri que tinha um lado meu de estratégia, não só de criação, que é muito importante para mim hoje, como um branding, tá? Então, você vai descobrindo coisas, você olha lá atrás, você fala, nossa, mas eu já fazia assim, eu já pensava isso, mas eu não tinha ideia. Então, não fiquem preocupados, ou seja, vocês vão descobrir os seus talentos conforme vocês colocarem em prática. Agora, quanto antes vocês colocarem em prática, melhor, né? E foi assim que eu consegui meu primeiro emprego. Nossa, é muito Já legal. começamos assim. Só pá! Só pra você! Só pra começar. Eu achei muito legal, porque isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem um sistema tão quadradinho, né, que a gente imagina, que falam pra gente, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que entregar seu currículo assim, ele tem que estar dessa forma, porque se não tiver assim... Poxa, isso é tão diferente, né? Criativo. É criativo. E eu acho que tem tudo a ver com a área que a gente busca, né? Porque eu acho que ninguém entra na faculdade de publicidade porque quer algo quadrado. E isso é muito legal, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Tipo... Exatamente. Eu acho que a gente fica muito preso nesse modelo de entrar no LinkedIn, mandar currículo CV. para as grandes empresas, e a gente, na maioria das vezes, não recebe retorno, e isso acaba sendo muito frustrante. Então, ver uma iniciativa como essa de ir até uma agência e entregar algo tão criativo E eu acho que hoje faz mais diferença ainda do que naquela época, porque hoje ninguém faz, tá? Todo mundo fazendo a mesma coisa no LinkedIn. Exatamente. Então, quanto mais diferente você fizer hoje, mais você vai conseguir se destacar, sem dúvida. Nossa, foi realmente, assim, um abrir de olhos agora, de verdade, assim, pra mim. Porque quando alguém fala assim, me manda seu CV, parece que eu levei uma facada, assim, sabe? Eu falo, ai, meu Deus. E eu sei que pra muita gente tipo, pra muitos jovens, é tão difícil montar o CV, porque às vezes a gente não sabe o que colocar, não sabe, tipo, poxa, como que eu vou me apresentar, né? O que querem que eu apresente? Porque às vezes não é nem o que você pode, ou o que você gostaria, ou o que você acha que você pode mostrar, mas aquilo que você espera, né? Fala, poxa, se eu não mandar exatamente desse jeito, ninguém vai me aceitar. Então, nossa, isso foi pra mim mesma, assim, eu Muito falo, legal. nossa, foi assim, demais. Abelhão, conta um pouquinho pra gente. O meu início foi bem menos glamuroso. Eu vou contar um pedacinho antes, porque ele faz sentido depois no início. Com 14 anos, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, me dá uma moto. Ele falou, nem que eu tivesse dinheiro, eu daria uma moto pra você. Falei, então eu vou trabalhar e vou comprar. Ele falou, vai. Aí eu fui e me inscrevi num plano de... Como é que era? Era o primeiro jovem aprendiz, não era jovem aprendiz, eu não lembro direito o nome, mas era mais ou menos jovem aprendiz na Eletropaulo, e entrei na gráfica da Eletropaulo, trabalhando lá, porque eu queria comprar minha moto, né? Então eu fui, com 14 anos, fui trabalhar. Enfim, vida que seguiu, aí chegou na época da faculdade, fui fazer publicidade, e aí eu já estava meio injuriado ali daquele ambiente que eu estava ali, e aquilo já não fazia mais sentido para mim. Só que meu pai tinha aposentado no Banespa, aquela coisa de uma empresa a vida inteira, tal. Afonso, você precisa ter estabilidade. Coisa de pobre. E aí, beleza. Só que chegou lá um tal de plano de demissão voluntária. E aí eu ganhava, acho que uns 10 salários, eu conseguia pagar meu último ano de faculdade, eu estava no último ano, eu precisava fazer estágio. Eu falei, eu pago, beleza, eu já pagava minha faculdade e tal. E aí, beleza. Eu entrei no plano de demissão voluntária, fiquei 2 semanas, meu pai sem falar comigo, e depois ele voltou. E aí, no penúltimo dia que eu tava trabalhando, uma amiga me liga, Paulinha, acabei de ser contratada, era estagiária numa agência, tal. Falei, pô, Paulinha, eu preciso fazer um estágio, porque eu preciso entregar um estágio pra faculdade. Não vai precisar de ninguém aí? Vai sim. Peraí. Aí ela me retornou. Pode vir aqui tal dia, tal, às 9 horas e você vai fazer entrevista. E era na UMAP. E eu nem sabia o que era UMAP naquele momento, tá? Eu sou muito assim, eu acho que vai ter muita gente que vai se identificar. Eu fui descobrir ali no momento. E aí, eu sempre fui neurótico por horário, marcou às 9, eu cheguei às 8, óbvio. Cheguei às 8 na recepção, molecote lá sentadinho, né? Aí até às 9, eu tava ali dentro do timing correto. 9, 9h30, 10, Ai, meu 10h30. E eu, já dancei. E sentado lá desde as 8 da manhã.
Sentadinho. A menina da recepção não sabia nem o que falar pra mim. Quadrado já. E quase que ela falou, ó, vai embora, não fica aqui, porque perdeu. Bom, aí deu 11h30. A Zuleide, que é uma querida. Zuleide, um beijo. Passa, ela era a diretora de mídia. Ela passa na recepção, eu não sabia quem era naquele momento. Passa, olha pra mim, você é o Afonso? Falei, sou. Já se entregue, né? Derrotado. Eu falei, pô, olha, eu tô saindo de férias hoje, não consigo falar com você. Sobe lá, começa a trabalhar. Quando eu voltar, a gente conversa. Nossa. Foi o melhor chá de cadeira da minha vida. Sim. E foi assim que eu entrei na UMAP como estagiário e fiquei lá quase 10 anos atendendo o Volkswagen. Depois fui para a Peugeot estava buscando um mídia que conhecesse de mercado automobilístico. Fui para lá, depois saí, fui para a ED e passei por grandes agências, fui Loduca, enfim. E em 2012, eu brinco que eu cansei de errar com o dinheiro dos outros, falei, vou errar com o meu e abri a Big B. Enfim, e assim estou desde 2012 com a minha agência, super feliz, super empolgado, e é isso. Que loucura. Para comprovar que as coisas acontecem de uma maneira muito imprevisível e não cabem em um modelo que a gente está acostumado a ver sempre. Meu Deus, Né? sim. Eu fiquei assim, ansiosa pra saber o final da história. Tipo assim, e aí? Tipo assim, ele aqui na minha frente, eu sei que deu tudo certo, mas eu tava assim, meu Deus, será que ele aconteceu? Meu Deus. Mas Isso acho que aí tem um ponto interessante para levantar. Vocês falaram, tem que seguir um modelo. Justamente todo mundo está seguindo aquele modelo, tá? E a gente está num mercado que se baseia em cima da criatividade. Independente de que área dentro da agência ou do cliente mesmo você vai trabalhar. Então, é você pensar em como burlar aquele sistema e para se destacar. Hoje a gente fala de a economia da atenção, né? E todo mundo quer conseguir a sua atenção por alguns segundos. Quando você é contratado, é exatamente o mesmo raciocínio. Então, como é que você vai conseguir a atenção de quem está contratando no meio de 2.000 CVs iguais? E eu acho que tem um outro ponto muito importante. Acho que o que a Aline falou é perfeito. E outro, a gente também tem que contar com um pouquinho de sorte. Só que a sorte, ela vai estar muito mais presente para quem corre atrás. Quem não corre atrás vai encontrar menos sorte na vida, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Se você tivesse levantado e ido embora, não ia ter conseguido Ter desistido. Pois é. Então, às vezes, uma decisão que você toma muda o rumo da tua história inteira, de vida profissional, enfim. Precisa ter um pouquinho de ousadia, né? Pouquinho não, Bastante. põe dose nisso. Eu acho muito importante. No nosso mercado, na nossa área, eu acho que a comodidade, ela não existe, assim. Principalmente pra gente que tá começando e a gente não tem muito o que mostrar. A gente não tem experiência, a gente não tem pra falar, nossa, esses são os projetos que eu já desenvolvi, a não ser os da faculdade. Então, eu acho muito legal essas ideias de como ser ousado, de como ser criativo, até na hora de correr atrás do seu primeiro emprego, por exemplo, que é a situação de muita gente aqui, né? Mas sabe, João, tem uma coisa curiosa que você falou da experiência, da falta de experiência, isso é verdade. Mas eu vou falar, tem muita coisa da nossa experiência que, por exemplo, se eu pegar cases que eu fiz lá do passado, de 10 anos atrás, que foram um sucesso naquele momento, hoje não vale de nada. Hoje ele já, porque o mundo mudou, as relações mudaram, como a gente interage entre marcas e pessoas é completamente diferente, então a gente também está aprendendo, a gente também está nessa mesma pegada que vocês. E se a gente não perder, e se a gente perder isso, eu acho que a gente começa a perder muito espaço. Eu acho que quanto mais a gente se sentir que, putz, eu não estou tão preparado e eu vou se preparar para isso, mais a gente vai conseguir conquistar coisas. Boa. Eu acho que tá na hora de a gente passar uma das dinâmicas que a gente preparou. Eu acho que combina muito com o que a gente tá conversando agora e vai nos dar subsídio pra gente continuar conversando. Basicamente, para contextualizar vocês, a gente saiu por aí pela faculdade, ouvindo um pouco dos próprios alunos de publicidade da FAAP. A gente não quer restringir a nossa conversa aqui a 4 pessoas, eu acho que é importante, muito importante, a gente ouvir outras pessoas, e aí a gente conseguiu depoimentos de pessoas desde o primeiro até o 6º semestre. Então,
tem bastante coisa pra gente assistir, pra gente comentar depois. O mercado cobra muito mais do que de fato a faculdade cobra. E aí quando você cai pro mercado de fato, é cobrança o tempo todo, às vezes tem que sair, geralmente você tem prazos muito mais apertados, ainda mais o meio publicitário, o meio do marketing, você nunca tem ali um mês para fazer uma campanha, você tem uma semana, 2 horas, 3 dias. Oi, meu nome é Laura Papi, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda do 5º semestre. Eu sou Pedro Henrique Canuto, sou estudante da FATA, sou do 1º semestre, acabei de entrar na faculdade. Sou Henrique Korf, sou estudante de Publicidade e Propaganda aqui da FAAP, hoje no 6º semestre. A coisa que eu mais penso é poder adaptar tudo que a gente aprendeu na escala da nossa função, porque às vezes a gente acaba aprendendo coisas que são muito mais elaboradas com ferramentas que muitas vezes a gente não tem acesso dentro do ambiente de trabalho no contexto do estagiário. Então a gente tem que saber adaptar o nosso conhecimento às ferramentas que a gente tem. E aí você chega num lugar onde você tem que fazer tudo sozinho. Você sempre imagina que você vai ter um puta time pra fazer aquilo, vai ser uma puta campanha, e aí você chega numa marca que tá começando, e principalmente uma startup, e você tem que fazer um evento que precisaria de 30 pessoas, você faz sozinho. Não sei se o maior desafio que eu vou enfrentar, mas uma das coisas que eu acho que talvez eu vou colocar um pouco mais de tensão sobre é tentar aplicar tudo que eu aprendi na faculdade durante esses 4 anos de curso, tanto as partes obrigatórias de aula, quanto as partes de cursos extracurriculares dentro do mercado de trabalho, dentro da minha profissão. Então eu acho que é isso, assim, essa compatibilidade que você tem do dia a dia de fazer o negócio acontecer sozinho e ser realmente um empreendedor dentro do trabalho, pra realidade que você tem aqui dentro da faculdade, quando você tem um time inteiro fazendo uma mesma coisa, um time inteiro para poder pensar numa mesma coisa. Eu fico sempre apreensiva porque muitas vezes eles exigem muitos meses ou até 1 ano, 2 anos de experiência numa área que a gente acabou de ter na faculdade, ou que às vezes a gente não teria como ter tido mais experiência do que o que a gente pode ter enquanto estudante, né? Ouvi de muitas pessoas que quando eu entrasse na publicidade eu fosse reparar que é um mercado um pouco mais saturado, um mercado com muita gente trabalhando. Mas talvez eu tentar sempre me sobressair em frente dessas pessoas, pegar, mesmo que seja uma área muito concorrida, ainda assim mostrar uma diferencial, mostrar de onde eu vim e para o que eu vim fazer aqui. Acho que o meu maior medo sempre foi esse, cara, chegar numa empresa e eu ser muito engessado, eu ter que fazer muito daquele jeito, porque eu sempre fui muito cara que gosta de fazer, gosta de ir pra frente, gosta de falar, e às vezes ser um local onde eu não tivesse liberdade para fazer isso. Então acho que essa era a minha maior segurança, assim, chegar num lugar e ser muito engessado pela cultura que eles cobravam. Então realmente eu fico tensa porque é difícil achar uma vaga que não peça tanto tempo de experiência, e eu acho que esse período da faculdade é justamente para tentar um pouquinho de tudo. Então a gente não pode ter, 2 anos de experiência na área de mídia se a gente quer tentar um pouquinho também atendimento e outras áreas. Então esse é o meu maior medo. Nunca você vai conseguir ter o mesmo empenho, o mesmo aprendizado que você tem ali no dia a dia, vendo uma pessoa que faz aquilo no dia a dia, que vive aquilo no dia a dia, do que você tem numa faculdade. Então é muito importante a gente ir atrás de várias especializações extras, além do que a gente já aprende, porque a gente não pode ficar só com o que é obrigatório. Ainda assim, eu acho que vai ser uma grande surpresa para mim poder perceber que eu não preciso ficar focado minha vida toda em um só emprego. Que eu posso ir para diferentes áreas, eu posso trabalhar em diferentes funções e sempre estar exercendo o melhor possível, independente de onde estiver trabalhando. A gente tem excelentes professores que gostam de trazer o dia a dia do trabalho, realmente o dia a dia do como aquilo acontece no mercado para dentro da aula, mas eu acho que quando você cai no mercado, é isso, assim, o principal é estar lá. Você tá dentro do mercado, já vai ser o maior diferencial que você pode ter. O que mais me motivou a entrar na faculdade, também o que mais me motiva a continuar o meu curso, continuar nessa área da publicidade, é entender o comportamento humano dentro de uma área mais comercial, dentro de uma área mais empresarial. Então, entender o comportamento humano, entender como você pode influenciar uma opinião pública, poder influenciar uma grande parte da população. Eu acho que o principal de você estar dentro da sua área e estar dentro do mercado universitário é você aprender a lidar com pessoas. Eu acho que nada vence isso no mundo. Trabalhar com comunicação é isso, é aprender a conversar, aprender a se relacionar com as pessoas. Versatilidade, né, que um profissional da publicidade pode ter, assim, a gente realmente um dia tá desenhando para fazer um stop motion, outro dia a gente tá lendo gráficos e fazendo tabelas. Então eu acho que isso é muito enriquecedor, porque a gente realmente abraça várias outras funções assim, coisa de um pouquinho de tudo. Então eu acho que isso é muito motivador. Eu acho que é me comunicar com as pessoas de uma forma
clara e que possa fazer que todos me entendam. Quando você está construindo uma empresa, é relacionamento, é pessoas, é vendas, então eu acho que esse é o principal. Trabalhar com comunicação para mim é isso, é vida, é conhecer pessoas, se relacionar. A gente, com algumas perguntas, a gente conseguiu de medos e inseguranças até o que motiva a gente a escolher essa área, a permanecer nessa área, mesmo diante de tantas coisas que passam na nossa cabecinha durante os 8 semestres de graduação. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, o que chamou a atenção de vocês nesses vídeos? Por favor, Lino. Obrigada, Abelhão. Primeiro, é extremamente válido, né? Eu acho que todo começo traz medo. Todo começo. Não tem como, né? O que vai ser? Será que eu estou bem preparado? A tua expectativa, né? Em relação à expectativa que os outros têm em relação a você. Tem uma coisa que o João conhece, que para ajudar os meus alunos a entrarem no mercado de trabalho, eu criei uma coisa chamada as boquinhas da Irene. Então, tudo que eu fico sabendo no mercado profissional, eu compartilho com os e-mails, porque eu trabalho muito de maneira digital com os alunos, né? Então, tudo que eu fico sabendo do mercado, e como tem muita gente do mercado que eu conheço, né? 40 anos não é pra nada, né? Que fala, olha, eu tenho uma vaga aqui, tem uma vaga aqui. Então, hoje mesmo eu estava soltando coisa. E cada vez que eu vejo, principalmente uma vaga de estágio e as características dessa vaga, eu falo, gente, isso é para gente quem já está trabalhando, porque como é que uma pessoa que vai conseguir uma vaga ou pleitear uma vaga de estágio cumpre todos esses requisitos, né? Não tem como, né? Então, por um lado, o mercado se sofisticou muito, né? Antes a gente tinha uma questão de eu indico alguém e não tinha RH, gente. Não tinha esse sistema. Você, por exemplo, lá no começo, eu tinha quem duplava comigo na criação, meu diretor de arte, tinha ido para uma outra agência e eu indicava com quem eu ia trabalhar. E se o meu diretor de criação aprovasse, estava tudo certo. A gente olhava a pasta e era assim, né? Hoje é uma coisa extremamente sofisticada de RH e tudo. Não que esteja errado, gente. É só uma outra metodologia. E realmente, ou seja, é muito mais difícil. Todos os receios, todas as inseguranças geradas do tipo, será que eu estou bem preparado? Tá? A FAAP que eu estudei não é em nada comparada à FAAP que existe hoje. Eu acho que a FAAP que existe hoje, ela prepara muito mais, ela tem um objetivo muito maior de preparar para o mercado de trabalho, trazer muito mais prática. A gente, desde o começo da faculdade, está desenvolvendo projetos, está dizendo, ou seja, ontem mesmo 3 grupos que eu oriento estavam apresentando projetos para o cliente. Era o 4º e o 5º semestre. Então, isso traz um benefício muito grande para na hora que você... eu já apresentei para cliente, já fiz uma apresentação, já estruturei uma campanha, eu já desenvolvi um projeto. Então, não é uma coisa assim tão distante do mercado, tá? Inclusive, eles foram muito bem avaliados. A cliente disse que superou a expectativa dela. Então, foi muito legal, né? Fala aí, Amelie. Eu acho que, primeiro que o medo, para mim, ele é um bom conselheiro. O medo ajuda a gente a sobreviver. Desde a época que a gente estava nas cavernas, isso funciona. Ele só não pode ser paralisante, né? Então, acho que o medo ele faz com que a gente revise, cheque, não tenha as nossas ativações relaxadas quando a gente está com muita confiança e acha que tudo vai dar certo porque a gente é bom pra caramba e vida que segue. Eu acho que nesse ponto o medo ele é um bom conselheiro, ele só não pode travar a gente. Eu acho que começar é isso, vai com medo mesmo, se atira,
o que eu acho importante também nesse início de carreira, eu tive a sorte de começar estagiando no Malmap e com uma professora muito, muito boa, com vários professores que eu tive. E eu acho que o estágio é isso. É não só se preocupar se eu vou receber, até porque o estágio paga muito pouco mesmo, então não vai fazer muita diferença, mas quem está conduzindo esse estagiário, como está conduzindo, porque esse momento ele é tão importante na nossa vida profissional, como a gente vai se formar, é ali que a gente tem os primeiros valores profissionais, de fato, a gente entende no dia a dia os perrengues, como que as decisões são tomadas pela cultura da agência, pela cultura das pessoas que estão lá. Então, acho que a primeira coisa que eu me atentaria demais se esse lugar não tem a ver com os meus valores, se eu não estou aprendendo nada aqui, eu só estou cumprindo tabela para entregar um relatório para a faculdade, corre. Isso não vai agregar nada na carreira de vocês. Porque acho que esse momento ele é tão mágico para a gente que começa o primeiro estágio, a primeira responsabilidade, a primeira reunião, a primeira apresentação sozinho. Meu Deus do céu, eu revi 200 vezes lá e não sabia, me suava, era um absurdo. Mas é assim que tem que funcionar mesmo. E hoje eu lembro disso com um carinho enorme, de como eu estava lá e com medo de gaguejar. E faz parte do nosso aprendizado, é assim mesmo que funciona. Somos humanos, a gente tem as dores e os amores como todo mundo. Então, eu acho que esse início, todas as dores aqui, as dúvidas que os alunos têm, são dúvidas muito comuns de todos nós quando está iniciando alguma coisa, ou até quando eu decidi empreender também, porque não pensa que foi, que gostoso, agora eu vou virar a chave, vou empreender, vou ser meu chefe, ninguém manda em mim. Você é doido, foi uma decisão assim muito pensada, muito calculada, muito, muito planejada, com um medo absurdo e certeza nenhuma. A única certeza era que tudo era incerto. Então, e foi um outro momento, num outro estágio da minha vida, e que eu revisitei essa sensação que eu tive lá quando eu comecei a estagiar. Então, isso vai passar pela vida profissional da gente por muito tempo. Imagino que quando você for empreender também, não foi assim, que delícia. Não é? Não, de jeito nenhum. E eu acho que um pouquinho, fazendo uma analogia, é a mesma coisa como começar a trabalhar, né? Quando você... porque você está aprendendo um outro lado seu que não tem faculdade. E o engraçado é que a FAAP estimula o empreendedorismo e prepara você para você estruturar uma empresa. A gente não teve isso. A gente foi com a cara, a coragem Irene, e quebrou cara. Sério, quando eu tomei a decisão de abrir a minha agência, primeiro que eu era mídia, eu ouvi assim, mas muito, o quê? Você é mídia? Mídia vai abrir agência? É louco. De onde você está tirando isso? Tô falando em 2012, não é tanto tempo assim. Por quê? Porque os donos de agência eram, num primeiro momento lá, década de 90, os grandes criativos, depois atendimento e tal. E mídia? Quem que era o mídia que abria agência? Quem que era o mídia? E assim, eu tive duas pessoas que me incentivaram, que eu guardo com carinho absurdo. O resto falou, cê é doido, isso não vai dar certo. E foi nesse momento que eu falei, eu tenho alguma coisa que ninguém tá enxergando. E foi nisso que eu apostei, e aí tô apostando até hoje, tá? E tá dando certo. E continuo apostando, exatamente. Mas eu acho muito legal vocês falarem do mercado de trabalho, e eu tava aqui pensando que existem outras alternativas, até mesmo antes de você entrar no estágio ou enquanto você está na faculdade, que são, por exemplo, as palestras que a gente recebe. Então aqui na FAP a gente tem semana acadêmica, a gente acabou de ter um evento gigantesco aqui, acredito que nas outras faculdades também. Além disso, tem alternativas como, por exemplo, da APP, que tem o FestUp, que, se você ainda não conhece, um dos maiores eventos de comunicação para estudantes do Brasil, que só vem crescendo e expandindo fronteiras, enfim. Ano passado, o FestUp recebeu o Nizam Anais, então olha o tipo de nome que a gente tem oportunidade de ouvir, né, frente a frente, assim. Então são oportunidades que vale a pena ficar ligado no mercado, o que está acontecendo também, para além de uma empresa, para além de uma agência que você pode entrar, porque tem muita coisa legal acontecendo. E aí eu queria aproveitar para você falar um pouquinho mais sobre o FestUp, o que é, como o pessoal pode ficar sabendo, etc.
Bom, o Festap em São Paulo ele já tem, vai ser a 36ª edição. Ele nasceu em São Paulo e hoje, este ano, a gente tem 20 edições no ano. Então, cresceu muito de uns anos para cá. E a gente está até tomando cuidado, porque agora a gente conseguiu, acho que uma coisa muito bacana, que é agora as universidades nos procuram, porque a gente fez Festap em Araçatuba. As cidades que estão ali próximas, não, eu quero aqui na minha cidade também. E a gente está falando de prefeito, de secretária de comunicação da cidade que procura a gente. Por quê? Porque o Festap, primeiro, ele traz uma coisa muito bacana, isso dito pelas próprias universidades. Primeiro que quando a gente sai de São Paulo, a gente não tem tantas possibilidades de grandes eventos assim. Então, esse talvez seja o primeiro grande evento que o aluno toma contato com o universo da publicidade e com os profissionais. E, cada vez mais, a gente percebe que, e dito pelos próprios reitores, o Festap acontece, no próximo ano aumenta o interesse por publicidade e propaganda em inscrição. Sim, é quase unânime isso acontecer. E isso para a PP tem um valor absurdo, porque o nosso olhar é exatamente para o profissional. Não estou olhando para agência, para veículo, para anunciante. Eu olho para o profissional como a PP. E a gente entender que o Festap tem esse lastro desde o interesse de, então eu vou de fato para a publicidade e depois a gente dar esse encaminhamento para eles através dos eventos que acontecem, e por isso que o Festap cresceu muito. A gente está até suando lá para conseguir entregar 20 Festaps no ano. A gente vai ter que se dividir muito lá na PP, porque é muita coisa. A gente já fez 5 esse ano, ainda tem 15, São Paulo acontece em setembro e vai ser lindo. E o ano que vem, a PP comemora 90 anos. É muita coisa. E a PP nasceu, só rapidinho esse parênteses, porque acho que isso é importante. A PP nasceu em 37, como Associação Paulista de Publicidade, numa época que não existia publicitário no Brasil. Quem fazia publicidade eram os poetas, eram os jornalistas, aliás, eram os escritores que faziam tanto a parte de redação de jornalismo quanto publicidade. Tanto que o primeiro presidente da PP foi Orígenes Lessa, que foi um poeta da BL e vida que segue. É uma responsabilidade grande sentar nessa cadeira. Mas como isso aconteceu? A Macan chega no Brasil, uma agência internacional. Cadê profissional? Não temos. Como não temos? Vamos formar profissional. A partir daí houve a intenção e nasceu a APP para formar profissionais, e aqui estamos há 90 anos fazendo isso. Muito legal. Muito legal. E é muito bom, assim, né? De toda essa conversa que a gente tá tendo até agora, olha que caminho legal que a gente teve, né? A gente tá falando de vocês, né? Quando vocês estavam na época do estágio e tal, então a gente conseguiu fazer essa conexão mesmo com a gente. Olha onde vocês chegaram, onde vocês estão. Referências pra gente, um posto tão importante, um lugar tão importante, uma referência na sala de aula pra nós. Então, assim, isso é muito legal. É reconfortante, eu acho, também, porque vocês falando, tem medo mesmo, até a gente tá com medo, então a gente sabe que todo mundo tem medo, mas ouvir de vocês, que são profissionais, que realmente estão nesse lugar que a gente quer chegar um dia, nossa, dá até um alívio, assim, fala, se eles estão com medo também, então tá tudo que bem. A gente pode adotar na nossa trajetória também, né? Oportunidades que talvez o pessoal não saiba e que é muito válido. A gente tava falando antes de começar a gravação do concurso de TCC também, que eu acho que é muito válido estar aqui, porque é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas que é uma oportunidade maravilhosa de você se destacar no mercado e de você ter contato ali com quem tá de fato na área, né? Então, Abrião, fala um pouquinho pra gente mais também do concurso de TCC. O concurso de TCC, ele foi idealizado pelo Ricardo Ramos e pelo professor Ricardo Ramos e pelo André Porto Alegre. E hoje ele é patrocinado pela Globo. A Globo tem um carinho absurdo por esse projeto, tanto que a final, né, a apresentação final acontece dentro da própria Rede Globo. É o nosso último evento, é o evento que encerra o ano da PP, acontece lá pro dia 15 de dezembro, até porque a gente precisa esperar as aulas terminarem ali e acabar toda a loucura que vocês têm aqui de entregar os seus próprios TCCs e inscreverem. O papel do professor é muito importante para incentivar os alunos
a participarem, e ele acontece anualmente. Então, assim, ele tem algumas categorias, a gente vem trabalhando isso, desde monografias até campanhas, enfim. Lá você vai ter, no site você vai ter todas as informações. Mas eu acho que ele é a primeira premiação que vocês podem ter na vida. Né? Verdade. Até chegar em Cannes tem Tem um caminho. um caminho aí. Mas acho que esse é o primeiro grande prêmio nacional que o aluno pode, mesmo antes de entrar num estágio ou trabalhar, ele já pode participar e pode ali mostrar o seu talento. E é isso, a gente avalia muito essa capacidade de vocês, de como vocês resolvem ali os problemas, as dúvidas ou os desafios que são apresentados com a coordenação dos professores e o papel do professor neste projeto, ele é imperativo, é impressionante. Então, assim, quando a gente vê um professor engajado, a gente vê como aquela universidade acaba tendo destaque ali nos trabalhos finais. E aproveitando, alguns grupos da FAP já foram premiados. Já, exatamente. Olha aí, sim. É isso. Então, E isso é legal porque achei legal você trazer a questão dos professores, porque realmente, assim, é um suporte que a gente tem. Os professores, eles são meios, igual você falou que você, né, Irene, traz a oportunidade para os alunos, mostra, olha, gente, tem vaga disso, olha que legal, o que tá acontecendo, vocês estão ligados. Isso é muito bom, porque às vezes a gente fica tão perdido, sabe, assim, a gente só quer alguém pra gente falar, não, olha, essa pessoa tem a direção, então vamos lá, essa pessoa é de confiança. Acho que no momento dos TCC também deve ser uma grande ajuda, né? Eu já fico pensando, meu Deus, quando for a minha vez, mas com empolgação também, né? E com tantas oportunidades também, então assim, fico mais animada cada vez mais. É muito importante esse papel dos professores, não só no TCC, mas eu acho que desde o início da graduação que a gente chega assim, meio bobinho, alguns não sabem nem o que é publicidade direito. Sim, exatamente. Então é muito importante, principalmente eu acho que na construção de referência. Então eu lembro que eu comecei até a aula com a Irene, não lembro se no primeiro ou no segundo semestre, mas foi terceiro. Mas eu lembro que quando eu comecei a ter aula com ela, eu recebi uma bomba de tanta referência de campanha de Cannes e que eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu falei, caramba, então existe muito mais do que eu imagino na publicidade. Olha o tanto de coisa que eu posso seguir. Olha que legal que fizeram, tudo mais. Olha para onde eu posso ir. Então é muito legal. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu sei que você está sempre antenada, principalmente no Festival de Cannes, que é um festival muito importante para todo publicitário. Eu acho que a gente tem que estar ligado desde quando a gente é estudante mesmo no que está acontecendo. E você é uma perita no assunto, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre as referências no geral. Não, maravilha, né? Eu me sinto à vontade de falar sobre o Festival de Cannes. E é engraçado, até uma outra questão que, para linkar com aquele bonequinho, né, o Jack in the Box. Eu lembro que eu já estava trabalhando na MPM, é uma agência que não existe mais, infelizmente, um time de criação fantástico, né, que tinha lá. E eu era redatora júnior. E aí eu cheguei pro meu chefe, eu estava lá há pouco tempo. Eu cheguei pro meu chefe e falei, que era o Ercílio Tranger. Eu falei, Ercílio, onde é que eu vejo o que de melhor, a melhor propaganda do mundo? Né? Ele falou, você vai para o Festival de Cannes e lá você vê tudo o que é produzido de melhor no mundo. Inclusive vai ter o festival daqui a um mês. Falei, se me dá uma semana de férias adiantada, imagina, eu tinha acabado de chegar. Se me dá uma semana de férias adiantada, eu vou para lá, eu vou pagar a passagem, mas eu quero estar lá, tá? Eu quero ver o que é de melhor é feito. Né? E hoje, você abre o YouTube e você vê tudo, tá? Não era assim, né? Então eu fui, isso em 82, foi a primeira vez que eu fui para Cannes. De lá, puta, aí é aquela coisa, você vai subindo, vai na hierarquia, a agência paga a tua passagem, fica num tremendo de um hotel e tal, né, muda bastante. Né? Hoje eu já pago de novo. É aí que a gente quer chegar, a levarem a gente, então... E pode, é isso que, a questão é essa, né? Você aprende tanto vendo, e eu aprendo até hoje, por isso que todos os anos, indo ou não, eu faço uma análise de todos os prêmios. Por isso que eu estou tão envolvida. Porque para mim é um tremendo de um curso. Porque a nossa profissão está mudando muito
E não é, o mundo está mudando, a comunicação tem que mudar, porque é como eu entro em contato com as pessoas, como eu falo com elas, né? E para mim é uma tremenda de uma aula. E analisar todos os cases e tal, isso gera depois uma apresentação que eu faço. Eu fazia aqui na Semana de Comunicação todo ano, era um evento na Semana de Comunicação, a gente encerrava com a minha palestra de Festival de Cannes, que começava às 7 e ia até às 10:30 da noite. Era assim, direto. Por quê? Porque a quantidade de prêmio e de case dava até mais, dava para um dia inteiro, que é o que a gente fica. No final do festival, se você quiser só ver os premiados, você fica um dia inteiro na sala de projeção. Um dia inteiro. Tá? Com alguns minutos para você comer alguma coisa. E, obviamente, ir no banheiro. Você tem que fazer um intervalo, né? E todo esse aprendizado, todos os anos, eu convido os meus clientes e, recentemente, eu estou convidando os meus alunos e ex-alunos a participarem dessa apresentação que eu faço na minha consultoria. Então, eu faço a apresentação para 3 públicos diferentes, para profissionais que são amigos e conhecidos, que não puderam ir, para alunos e ex-alunos e para clientes, tá? Que é eu contando o que eu aprendi com o Festival de Cannes, tá? E é muito rico, gente. Então, é um jeito também da gente se renovar. Então, é uma coisa que eu falo, não é só no momento que você está aí como estudante de propaganda que você está aprendendo. Você não para de aprender nunca. Porque se você parou, é que nem bicicleta, gente. Parou de aprender, caiu, entendeu? Ou seja, ficou defasado. Acabou. Então, se você não entra no modo, sei lá, não vejo a hora de acabar a faculdade, porque aí eu vou trabalhar. Você não vai parar de aprender. Não vai mesmo. E quanto mais rápido você aprender, melhor você se prepara para subir na profissão, tá? Então, essa dica. Então, para mim, Festival de Cannes é como aprender o que o mundo está fazendo de melhor e isso enriquece tanto, isso abre tanto a cabeça, é sensacional. E é o que você comentou, hoje é muito mais fácil, porque você tem no YouTube, você tem... Não era assim isso. Não. Assim, era ou você foi, viu lá, vivenciou, ou vai ouvir caro, rolo. Muito. Era. E hoje vocês têm, nós temos, não só vocês, nós temos acesso a isso de uma forma muito democrática. Então, acho que isso é muito legal. E cabe a cada um saber explorar isso e absorver tudo isso para traduzir isso em novas estratégias. É isso aí. É isso. Top demais. Quanta coisa a gente falou e quanta coisa a gente aprendeu. E eu com certeza vou rever essa gravação várias vezes pra ter certeza de que eu não perdi nenhuma dica. Mas é isso, a gente tá chegando no final, a gente conversou bastante aqui. E pra finalizar, a gente quer uma dica de cada um, assim. Eu sei que vocês já deram várias dicas, mas assim, se vocês pudessem finalizar com algo que vocês acham fundamentais, que talvez a faculdade não nos prepare, ou enfim, talvez a gente não precise esperar pra uma agência nos preparar, mas que depende talvez de nós mesmos termos esse insight de, preciso de, sabe, esse empurrãozinho. Então, o que seria essa dica? A gente quer saber de cada um de vocês. Agora você começa. Perfeito. Bom, a minha dica talvez seja mais simples e mais óbvia. Leiam. Leiam tudo. Leiam Machado de Assis, leiam Cora Coralina, leiam tudo que vocês puderem. Porque, especialmente nesse momento que a gente vive hoje, com o avanço que a IA vem trazendo e a velocidade que ela traz para as coisas, a IA é um grande aditivo para a gente. Acho que é um grande copiloto. Acho que o nome da IA da Microsoft é perfeito, que é o Copilot. Porque a gente vive num mercado e até olhando do meu ponto de vista de mídia, quando vieram as Big Techs para o Brasil, e você tem a ferramenta lá do Google, do Facebook, e as agências foram obrigadas a formar profissionais de ferramentas. Então, esse aqui que vai manjar tudo de Google, aquele que vai mandar tudo de Meta, porque eles são obrigados a ficar ali operando a ferramenta. Se eu tenho alguém muito bom operando aquela ferramenta, que ela é igual para todo mundo, ela serve
para todo mundo igual, porque não tem variável diferente para ninguém, eu tô aqui super com meu mídia é super bom, o mídia do meu concorrente também é super bom, eles estão lá com o pé embaixo. Eles estão quase que comoditizados no que a ferramenta entrega. Então, onde que vai ser o diferencial? Na capacidade, no capital intelectual, no repertório, como eu vou ler aquela informação e como eu vou traduzir isso em estratégia. E isso vale também para IA, e acho que mais ainda agora, porque o maior risco que a gente tem agora é a gente ter profissionais muito rasos que vão fazer prompts muito rasos, que vão ter respostas muito parecidas, e isso vai corroer o que a marca tem de mais precioso, que é a personalidade das marcas, os valores, porque vão ficar todos iguais. Outro dia eu vi um post, eu não vou falar da marca, mas é uma marca grande, eu vi um feed que eu estava analisando, e tinham 3 posts no feed, e nos 3 posts tinha a frase, e não é só isso. O cara não tomou nem o cuidado de... Nos 3... Assim, olha, eu não estou falando de uma marca pequena, é uma marca importante. Então, assim, olha o cuidado que a gente tem e o risco que a gente tem de comoditizar. Então, leiam muito, estudem muito, estudem história. Posso contar um case muito rapidinho? Claro. Eu adoro esse case porque é um case muito simples. Eu atendia mercado imobiliário nesse momento, e aí a gente ia fazer um lançamento no Brooklyn, e a gente sabia que o potencial cliente estava no Morumbi, porque o trânsito do Morumbi é um inferno, então ele trabalhava já do outro lado ali e tal, beleza, então como que a gente vai fazer isso? E a gente montou toda uma estratégia para entender tal, e a verba era muito pequenininha. E aí a ideia do cliente veio, vamos espalhar promotoras pelo bairro do Morumbi para entregar folheto. Só que ele não tinha grana para espalhar promotoras no bairro para distribuir folheto. E eu me lembrei de uma história que foi a Guerra do 300 de Esparta, que vocês já devem ter ouvido falar, que aconteceu de fato, que foi a Pérsia contra a Grécia. A Pérsia invadiu a Grécia, e aí a Grécia estava perdendo muito, foram lá, pediram ajuda lá para Esparta, para Leônidas, para segurar os persas enquanto eles reorganizavam o exército para conseguir combater. E a estratégia do Leônidas, que era um grande estrategista, foi conduzir os persas, que eram 50 mil vezes mais homens do que a Esparta, que tinha 300, conduziu eles para o desfiladeiro das Termópilas, que era um lugar que era um estreitinho, eles, por mais que tinham 1 milhão, iam passar pouquinhos, e com isso eles conseguiam combater ali e segurar. Durante 3 dias eles sabiam que não iam vencer, porque 1 milhão contra 300 não era muito viável naquele momento lá. Mas eles conseguiram segurar e reter o avanço dos persas para a Grécia se reorganizar e reconquistar os territórios. A partir disso, o que eu pensei? Em vez de eu ir no bairro todo, eu vou transformar as pontes no meu desfiladeiro das Termópilas. E com 4 promotoras, a gente colocou 2 em cada ponte. A gente queria falar com quem tinha carro, que era quem tinha potencial para comprar. A gente pegou 4 promotoras e colocou ali nas pontes, distribuindo e fazendo ativação. Fez ativação via streaming ali, já localizado, fez um monte de outras coisas. Mas olha a diferença que faz quando a gente tem repertório e começa a fazer sinapses diferentes. E é isso o grande ativo que a gente entrega nas estratégias. Então, o meu único conselho é: leiam tudo que vocês puderem. Muito bom. Ótima dica, ótima dica. Eu vou por um lado muito pessoal, tá? Porque muitas vezes, eu ouço assim, mas eu não sou criativo. Eu acho que a pior coisa que a gente faz pra gente mesmo é a gente se rotular. Mas eu não vou conseguir. Mas eu não... Gente, isso é interno. Isso é você que decide. Então, por que eu não sou criativo? Existem pessoas mais criativas e menos criativas? Com certeza. Mas já se rotular e falar, eu não sou criativo, você já está se colocando numa impossibilidade, você está se colocando numa barreira. Então, para mim, tudo que eu quis na minha vida profissional, eu falei, não, mas eu quero conseguir isso.
como é que eu vou lá e vou conseguir isso? Então, essa determinação de que você se coloca, eu acho que é a primeira coisa que é vital para você realmente conquistar aquilo que você quer. Então, assim, falar, não, mas é difícil. Gente, por quê? Por quê? É complicado. De novo, pensa como é que você se sabota. Como é que você se coloca obstáculos maiores do que eles existem. Então, coloca na cabeça que você vai conseguir, que você vai conquistar. Mas não é só isso. Como é que você vai conquistar? Como é que você vai conseguir? Porque só falar, não, eu vou conseguir, e só isso não é o suficiente. Mas eu vou conseguir, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conseguir, eu vou colocar a caixinha, eu vou pensar como é a ideia que vai chamar a atenção dos diretores de criação, e por aí vai. Ou seja, é isso que a gente precisa realmente colocar em prática. E aí, gente, você vai conseguir mesmo. Muito bom. Inspirador. Nossa. Meu amigo, se você assistiu isso aqui, não saiu assim, com coragem, assim, querendo impulsionado, desbravar o mundo, você assistiu errado, assiste de novo. Porque, gente, o que é isso? O que é isso? Dá vontade de levantar, eu vou embora, eu vou a pé pra qualquer agência. E agora, eu vou agora. É isso aí, quer encerrar? Pode ser. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, Prof. Irene, Big Abelha, Abelhudo. Eu amei, eu fiquei pensando, será que se eu falar vários nomes durante a transmissão, será que vai ter algum problema? Porque eu fiquei pensando em chamar de Big B, Big Abelhão, assim, muitas coisas. Eu fiquei assim, matutando, mas eu falei, eu vou me concentrar, eu vou fazer certo. Mas no final eu não podia deixar de extravasar aqui. Gente, muitíssimo obrigado, foi um prazer imenso conhecer vocês, ter a oportunidade de gravar com vocês. Nossa, que rico foi essa aula, Demais. porque foi uma aula, não foi só uma conversa. Demais. Meu, acho que a gente até assim, deu vontade de ficar quieto. Deu vontade de falar assim, eu não quero falar, fala só vocês, porque, meu, que legal. Gente, muito obrigada. Nossa, sem palavras, assim, ou melhor, muitas palavras. É isso aí, muito obrigado, pessoal. E muito obrigado a vocês que assistiram a gente até agora. Vão ter muito mais episódios, muito mais legais não, tão legais quanto, né? Não sei se tão legais. Continua Sem mim, acompanhando talvez. aí os próximos. Tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada.